introdução de novo. Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 21. Nós estamos aqui fazendo uma revisão rápida da aula passada. Já vamos passar para Economia Internacional e ter esse anúncio que o controle de leitura será sexta-feira que vem. Eu não estou com o calendário aqui, hoje é dia 14. Então, não sexta-feira dessa semana, sexta-feira da outra semana. Nós temos essa aula hoje, que é Economia Internacional. Segunda-feira, outra aula de Economia Internacional. Na outra quarta é feriado, e por isso o controle vai ser na sexta. E a matéria do controle vai ser essas duas aulas de Economia Internacional. Então, tá, o multiplicador de renda é essa fórmula aqui, é 1 sobre 1 menos C. Então, se o governo dá uma injeção de 100 milhões, 100 bilhões, quanto que isso vai gerar de aumento de demanda? Bom, depende de qual que é a propensão a consumir da economia. Esse 1,9 trilhões vai cair na mão de firmas, de empresários, de pessoas, donos de lojas, de pessoas que podem comprar carros e ir para o supermercado. Mas quanto que eles vão comprar, quanto que eles vão poupar? Lembra, às vezes está numa crise, isso é melhor poupar, é melhor não gastar agora. Por outro lado, as pessoas querem consumir. Então, nesse exemplo aqui é 0,8. Então, é muito simples. Pluga 0,8 aqui. Então, 1 menos 0,8 é 0,2. 1 dividido por 0,2 é 5. O multiplicador é 5. O maior que for a propensão marginal a consumir, o menor que é o denominador e o maior que é o multiplicador. Então tem um pouquinho essa discussão. As pessoas discutem muito sobre isso, os keynesianos e os neoclássicos hoje em dia. E os neoclássicos podem dizer assim, o multiplicador é pequeno, então o governo vai gastar um monte de dinheiro, vai se endividar e vai gerar potencial inflação. Isso não vai ter pouco impacto na economia, que o multiplicador é pequeno. E o keynesiano vai dizer, não, o multiplicador é grande, isso aqui vai ter um grande impacto, isso aqui vai aquecer todos os setores da economia. E às vezes uns são certos, às vezes outros estão certos. Depende da situação. Tá, e aí a última coisa que a gente viu foi a curva de Phillips. Isso aqui, na verdade, estou mostrando aqui só porque tá na apostila, mas não é uma coisa que tem muita controvérsia sobre isso hoje em dia. Antigamente isso era tido como quase que uma lei, que nem lei da demanda, mas hoje a gente vê que os dados, eu mostrei que os dados não batem com isso sempre. Mas a ideia é que tem um trade-off entre inflação e desemprego. Então, um país, se ele quiser ter menos desemprego, e geralmente a gente quer ter menos desemprego, você teria que aceitar, então, menos desemprego é vir para cá, nessa região aqui, você vai ter que aceitar mais inflação. E se um país quer ter menos inflação, como o Brasil geralmente é muito preocupado com inflação, talvez tenha que estar disposto a aceitar mais desemprego. É claro que cada país pode estar mais para cima, mais para baixo. O ideal seria estar aqui embaixo. Então, um país gostaria que essa curva dele fosse mais baixa. Aí a gente viu que quando o Phillips teve essa ideia, quando ele olhou os dados de 50 a 70, lá para os Estados Unidos, de fato parecia ter uma relação negativa, esses pontos vermelhos. Quando o desemprego estava alto, a inflação estava baixa. Quando o desemprego estava baixo, a inflação estava alta. Mas no período subsequente de 71 a 84, você vê os pontos roxos, não parece, você tenta ajustar uma linha, será que a linha é negativamente inclinada, horizontal, vertical, não tem um bom encaixe. O que isso quer dizer que não existe essa relação necessariamente inversa entre inflação e desemprego. Inclusive, ela pode ser positiva aqui para os Estados Unidos, nesse período aqui, com esses dados aqui, ela está até positiva, os pontos vermelhos. E eu acabei com isso aqui. Para o Brasil, certamente não tem nenhum padrão aí que você possa dizer que essa relação... O que isso quer dizer? Quer dizer que tanto inflação como desemprego dependem de várias outras coisas, várias outras situações, inclusive expectativas, que é uma variável difícil, né? Inflação e desemprego são coisas bem definidas, pode medir, saber o que é, mas expectativas,
que as pessoas acham que vai acontecer com o futuro. Tá, isso foi só a revisão do que a gente viu. Vale a pena ler no livro, ler na apostila. Os monitores vão dar aulas adicionais com perguntas sobre isso. Deixa eu passar aqui para a economia internacional. Vocês podem estar pensando, mas peraí, economia internacional a gente já fez isso. Lá no começo a gente fez, mas a partir da aula 4 ou 5, a gente falou sobre teoria das vantagens comparativas e aqueles ciclos de exportação, importação, produção. Sim, mas vocês vão ver, aqui vai ser diferente, os temas são outros. Vantagens comparativas a gente não vai ver, isso já foi passado, isso estava inclusive na primeira prova. Aqui são três temas. O primeiro é parecido com contas nacionais, como é que um país registra, sistematiza as suas relações com o resto do mundo. Quer dizer, o Brasil está exportando, está importando, estão entrando capitais, saindo capitais, doações, transferências unilaterais de vários tipos. Como é que a gente sabe o que está acontecendo no final das contas? Quando acaba um ano, a gente diz qual foi o resultado global, líquido, das relações brasileiras econômicas com o resto dos outros países. Então, é um negócio de contabilidade. A gente fez uma parte de contabilidade nacional de quanto que é produzido, qual que é o PIB, qual que é a renda, qual que é o dispêndio, e com todos aqueles detalhes que a gente viu sobre aquilo. Agora é parecido, só que agora não é o quanto que é produzido, mas é o quanto que é relacionado com o resto do mundo. Então, de novo, aquele negócio, é cheio de regrinha, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a gente pode achar chato, que você tem que saber as regrinhas. Cada atividade que o país teve que se relacionou com o resto do mundo tem que ser contabilizado de um jeito e de outro jeito e chegar no número final. Claro que em introdução à economia a gente quer ver isso de um jeito bem simples, bem superficial, mas para a gente saber que isso está acontecendo. Isso é uma coisa que a gente de vez em quando interage na nossa vida. Você vê nos jornais, se diz que o Brasil teve um superávit na balança comercial, teve entradas de capitais. Esse déficit na balança comercial se deve às transações correntes e não à conta de capital. Então, entender um pouco dessas coisas é importante. Depois a gente vai ver mercados de câmbio. É um mercado como qualquer outro, então você já está imaginando o que vai acontecer. Curva de oferta, curva de demanda. E o preço, qual que é o bem que está sendo transacionado, não é cebolas, não é corte de cabelos, não é mão de obra, não é empréstimos, como a gente já viu antes. Nesse caso vai ser divisas, moeda estrangeira, dólar ou euro, renminbi, seja lá o que for. E o preço a gente vai chamar de taxa de câmbio. Nós vamos ver nisso paridade de poder de compra. E aí, finalmente, lá no final, isso vai ser na aula passada, tem a parte de economia aberta, que a gente vai pegar aquele modelo que a gente viu hoje, agora há pouco, não é bem aquele modelo, um outro modelo, mas a gente sempre fazia a premissa que o país não tinha relações com o exterior, agora a gente vai incorporar o exterior. Então, isso é o que a gente planeja para essa aula e a próxima aula. Desculpa. Então, nós já vimos algumas coisas, como eu falei, já tem uma sensação de déjà vu, nós já vimos o conceito de custo de oportunidade, vantagem comparativa, já vimos, claro, oferta e demanda, elasticidade é a essência do que a gente vem fazendo. Nós já mencionamos exportações e importações, preços índices, nós já vimos, vamos usar de novo, moeda, inflação e mercados de fundo emprestáveis. Então, tudo meio que vai juntar aqui nessa parte. Então, o primeiro tema é esse registro das relações do Brasil com o resto do exterior, já falei isso. E
Bom, isso aqui é o resumo do que a gente vai ver, eu acabei de falar. Foi o que eu acabei de falar. Então, primeira coisa, balanço de pagamentos. O que é balanço de pagamentos? É esse registro. Quem faz isso é o Banco Central. Vou mostrar depois o boletim do Banco Central. A qualquer momento você pode ir lá e olhar. Eles têm relatórios mensais. Mês passado, quais foram as transações do Brasil com o resto do mundo. Então, é muito importante que você faça isso. Todos os países fazem. Tenta-se ter uma série de regras comuns entre todos os países para a gente poder comparar. Nem sempre isso acontece. E o do Brasil é relativamente bem feito. Você pode confiar. Você olha lá, quem faz de uma maneira independente, não tem manipulação dos dados, como pode haver em vários países, né? Eu não confio muito nos dados chineses, por exemplo. Podem ser politicamente controlados. Aqui no Brasil você pode confiar. Quem são os agentes? São os indivíduos, as empresas e o governo. É em dólar, é feito em dólar, justamente para poder comparar. Por isso que taxa de câmbio vai ser importante. E quem faz é o Banco Central. E é basicamente contabilidade. Então, tem partidas dobradas. Então, se você estuda contabilidade, você vai ter muitos de vocês vão ter um curso de introdução à contabilidade, mas já devem ter aprendido essa ideia de partidas dobradas. Isso foi inventado lá nos mercadores, se não medievais, mas logo no começo do iluminismo. Essa ideia de que você registra partidas dobradas, tem uma coluna para ativos, uma coluna para passivos, e qualquer atividade comercial que aconteça, se você compra alguma coisa ou vende alguma coisa, ela gera um ativo e gera um passivo. Tem uma entrada de alguma coisa e uma saída de outra coisa. E o bom das partidas dobradas é que daí essas duas colunas, elas têm que somar e dar a mesma coisa. Aí você sabe que você registrou de maneira correta. Isso é tido como um grande avanço da humanidade, porque isso facilitou empresas e investimento e inovação de várias formas. Então, no caso do Brasil, no caso do Brasil não, no caso de balanço de pagamentos, como é que é isso? Suponha que um evento econômico entre o Brasil e outros países. Houve a importação de um equipamento de 50 milhões financiado por um banco estrangeiro. Então, como é que esse acontecimento comercial ia ser registrado no balanço de pagamentos? Então, ele vai gerar um crédito e vai gerar um débito. Qualquer coisa sempre gera os dois. E do mesmo valor, justamente as partidas dobradas. Então, o crédito aqui é o financiamento, que entrou 50 milhões que o banco estrangeiro emprestou, e o débito é a importação do equipamento. Entrou equipamento no valor de 50 milhões. Por que é crédito, por que é débito? Essas são aquelas coisas de contabilidade. Muitas vezes você tem que aprender isso, tem que decorar isso. Como eu falei, aqui em Introdução à Economia, a gente não vai se preocupar muito, não vai ter na prova um negócio todo cheio de regrinha e pegadinha que você teria num curso de contabilidade, por exemplo. Mas você tem que ter alguma noção onde é que cada evento iria. Vamos pegar outro exemplo aqui. Aqui o Brasil exporta aviões. O Brasil produz aviões e exporta. Então, o crédito... O Brasil mandou um avião para a China, sei lá, entrou 20 milhões de dólares. Isso é um crédito de 20 milhões de dólares que entrou. E qual que é o débito? O débito aqui ter essa conta de reservas internacionais. O que acontece com os dólares? Os dólares entraram, foi para a Embraer, mas é como assim, a Embraer vende esses dólares para o Banco Central, porque a Embraer tem que pagar os seus funcionários, tem que pagar seus aluguéis, sua conta de luz, ela precisa de reais. Então, ela pega esses 20 milhões de dólares, vende para o Banco Central,
o Banco Central joga elas, os 20 milhões, nessa conta de reservas internacionais e dá reais para a Embraer correspondente. A gente vai ver como é que funciona isso daqui a pouco. Então, o balanço de pagamento vai para todos esses eventos. Cada um tem uma regrazinha, se entrou investimento estrangeiro, se brasileiros investem no exterior. Cada um vai ter um crédito e um débito. E daí você vê o resultado final daquilo ali. Se o resultado final foi que é positivo, houve um superávit, então houve entrada líquida de divisas. Naquele ano, houve entrada líquida de divisas. Quando é negativo, houve saída líquida de divisas. Então, isso parece esquisito. Como é que eu estou dizendo que é positivo ou negativo se eu falei também, e aqui está escrito créditos e débitos igual a zero? É porque tem essa conta de reservas internacionais. Se o Brasil exporta muito, então recebe essas divisas, importa menos do que exporta, sai menos divisas do que entrou. Então entrou mais divisas, no final líquido entrou mais divisas, e a mesma coisa com empréstimos e entrada e saída de capital, entrou mais capital no Brasil do que saiu. Diz, poxa, isso é positivo, é um superávit. Sim, é o que está escrito aí, mas é zero, porque daí esse superávit a gente pega e coloca contabilmente na conta de reservas internacionais. Então, aí no final dá zero. Tem que dar zero no final, ó, os créditos e os débitos, só que aumentou as reservas internacionais. Então, quando tem um superávit um ano, aumenta a conta de reservas internacionais. É como se fosse uma poupança. Você passou o ano inteiro negociando com o resto do mundo, no final entrou mais do que saiu de divisas, aí você pega aquilo ali e põe num cofrinho, reservas internacionais. Então, aí quando se tira e põe no cofrinho, zero. Ficou zero de entrada, zero de saída, mas a conta de reservas internacionais é que reflete o resultado acumulado desses vários anos de superávit ou déficit. Eu vou mostrar que as reservas internacionais do Brasil, hoje em dia, estão muito altas. Então, elas são resultado desses últimos 20 anos. Os últimos 5 anos não foram muito bons, mas os 15 anos antes disso foram muito bons. O Brasil tendo muitos superávites, muito investimento externo aqui no Brasil. Então, isso deixa o Brasil numa posição bastante confortável, porque isso aqui as reservas internacionais são meio que uma precaução contra coisas que possam acontecer no futuro. E tinha épocas na história do Brasil, na década de 70, na década de 80, boa parte da década de 90, que o Brasil não tinha reservas internacionais. Tem vários países que têm muito poucas reservas internacionais. Então, sabe, se vier uma crise e tiver algum problema, não pode recorrer a isso, e ainda mais outros países ficam muito receosos de lidar com você se você não tem essa reserva. Como o Brasil tem essa reserva de 400 bilhões de dólares, os outros países sempre assim, vão fazer um empréstimo para o Brasil, investir no Brasil. Se alguma coisa der errado, eles sabem que o Brasil, em última instância, teria dinheiro em reservas para compensar eles pela perda. Então, é muito importante ter essas reservas internacionais. Ela dá uma estabilidade muito grande, elimina risco de fazer negócios com o país. Então, tá. A gente já vai falar depois um pouco mais sobre reservas internacionais. Vamos ver a estrutura do balanço de pagamentos. Eu sei que é um pouco confuso essas coisas, contabilidade não é tão intuitivo se você não tem as regras e não dá para, né, nessas duas aulas, tem que fazer vários cursos de contabilidade e mexer com ele sempre para você saber exatamente onde que determinada atividade do Brasil com o exterior, como é que você vai registrar aquilo ali. Mas, de novo, em introdução à economia, a gente vai saber só bem por alto. Mas isso aqui é importante, saber a estrutura. Então, tem 4 grandes contas no balanço de pagamentos. Então, 4 grandes contas: transações correntes, conta capital e financeira, erros e omissões e resultado do balanço. Então, essas 2 primeiras é que são as importantes. Erros e omissões é só uma coisa contábilzinha, porque você faz
partidas dobradas, débito e crédito, e às vezes não bate no final, tá pequenos erros e omissões. Se for pouca diferença, aí você simplesmente diz, ó, a diferença é essa aqui, tantos milhões de dólares, nessas contas que são de bilhões, não faz muita diferença. Isso é erro de transcrição, os dados não eram muito bons, mas tanto faz, não é importante. E a gente fecha dizendo, está aqui essa quantidade em erros e omissões, e aí regulariza tudo, crédito e débito fica igual a zero. E o resultado do balanço é só um número no final. Então, o importante mesmo é transações correntes e conta capital financeira. Vamos ver em forma de um organograma aqui, que daí a gente fica mais fácil de saber isso aqui. Isso aqui você tem que ter uma boa noção na sua cabeça. O balanço de pagamentos é isso aqui tudo. Então, ele tem essencialmente duas partes. Erros e omissões, como eu falei, é só um detalhezinho ali, só para fechar a conta. Então, tem transações correntes e tem a conta de capital. Transações correntes envolve basicamente exportação e importação, que é o que é a balança comercial. Exportação e importação. Então, quando você pensa em relações do Brasil com o resto do mundo, é isso que você pensa. O Brasil exporta soja, suco de laranja, aviões, sapatos, minério de ferro, café, algodão, açúcar, carne de gado, carne de vaca, várias outras coisas. O Brasil exporta e o Brasil importa petróleo, importa máquinas, importa iPhones e tecnologia e roupas e equipamentos e pneus, várias coisas que a gente está exportando e importando. Isso, tudo que eu falei até agora são bens, mas isso aqui entra aqui em balança comercial. Tá? Então, isso é uma parte importante, mas não é tudo. É isso que muita gente pensa, é só isso, né? A gente exporta soja e importa petróleo. Não, isso é só uma parte. Tem serviços também. E cada vez mais no nosso mundo digital, cada vez mais digital, serviços estão sendo importantes. Então, a gente importa vários outros serviços. Então, uma firma de arquitetura brasileira pode importar um cálculo estrutural de uma firma de engenharia belga. Então, eles mandam via internet, aqui está o prédio que a gente está construindo, eu queria que vocês fizessem um cálculo, vocês que são peritos nisso. Então, o serviço que está sendo feito, está importando o serviço, é como se fosse importar máquinas, e uma firma brasileira pode ser contratada para fazer alguma coisa para uma firma americana. Então, bens e serviços. Existem alguns serviços que não são trocados, dado sua natureza, pelo menos ainda não, eles ainda não são digitalizáveis. A gente chama eles, tem um nome em inglês, chama non-tradables, são não trocáveis. Então, pensa um corte de cabelo. Você é um barbeiro, cabeleireiro, cabeleireira, e você tem o seu negócio. Você não pode exportar, pelo menos por enquanto, o seu serviço de corte de cabelo. Se um chinês, puxa, aquele brasileiro corta direitinho o cabelo, eu queria aquele corte que só ele sabe fazer, ele não tem como importar o corte de cabelo. Ainda, não sei, no futuro, cada vez se digitaliza mais coisas. Então, de certa forma, esse barbeiro cabeleireiro, ele está protegido de competição internacional, né? A firma que faz cálculos estruturais, não, porque daí uma outra firma canadense ou uma firma de São Paulo, outra, está competindo no mundo geral. Mas cada vez mais profissões estão sendo sujeitas à competição. Pensa a minha profissão, por exemplo, eu sou professor, aí eu sempre pensava assim, eu sou um non-tradable, né? Se de repente tem muitos outros professores de economia muito melhor do que eu no resto do mundo, isso não me afeta porque vocês estão presos comigo, né? Vocês moram em Brasília, então vocês vão ter que ter aula comigo? Não mais, né? Hoje em dia você pode ter aula, para que ter aula comigo, vocês podem ter aula com um economista muito melhor, que explica muito melhor e sabe muito mais do que eu. Então a minha... Ainda existe algo não substituível da proximidade no olho, aquele coisa que acontece, mas cada vez menos. Pode ver online, ainda mais que a gente já está online de qualquer jeito. Então, mas o ponto, eu já estou dividindo um pouquinho mais. Aqui, bens, aqui, serviços, e ainda entra aqui uma série de
Ao trocar bens e serviços, tem um monte de... você tem que transportar os bens. Eu vendo soja para a China, eles têm que ser transportados, tem que ter seguros no navio, né? Porque o canal do Suez está fechado, a gente viu isso acontecendo agora. Tem, às vezes, royalties, tem vários gastos de serviços na importação e exportação, na relação do Brasil com o resto do mundo. Esses entram como serviços também. Então, a balança de serviços inclui todos esses. E esses serviços, o que a gente está preocupado com serviços é juros, lucros, dividendos e salários de não residentes. Então, se brasileiros prestam serviços para o exterior, eles recebem, por isso, salários, isso é dinheiro que está entrando, é como se fosse uma exportação, mas em vez do pagamento, em vez de exportar soja e receber pagamento, a gente está exportando serviços e está recebendo salários, dividendos, juros, aluguéis, por aquele serviço que a gente fez, e brasileiros estão comprando serviços do exterior, e aí a gente que está pagando salários para um egípcio, para um indiano, e aluguéis, e tudo isso entra aqui. Então, simplificando, exportação e importação de bens, exportação e importação de serviços, inclusive todos os gastos que você tem ao importar e exportar. E aí tem transferências unilaterais. Deixa eu só ver só uma coisa aqui. Tá. Transferências unilaterais não é muito importante. Isso aqui são basicamente doações sem contrapartida. Você vê um vídeo triste sobre baleias, aí você doa dinheiro para uma ONG canadense e diz aqui, eu vou dar R$500 para Greenpeace, se você manda o dinheiro para fora. Não tem uma contrapartida, não está entrando nada assim de serviço nem nada. Ou algum primo, tio seu que mora na Romênia morreu e deixou um dinheiro, ou vai morrer, e ele mandou dinheiro aqui, uma doação unilateral. Só que essas coisas são muito pequenas, né? Então isso aqui não afeta. Comparado com o que está acontecendo aqui, bilhões de dólares de soja importado, bilhões de dólares de serviços sendo feitos, essas transferências unilaterais são migalhas. Então, mas se tiver, é aqui que põe. Então isso entra aqui. Então, antes de passar para a conta de capital, vamos ver aqui, só resumir aqui, balança comercial. Como eu falei, muita gente pensa que balanço de pagamentos e balança comercial são a mesma coisa. Eu sempre achava que tem a mesma palavra, balanço, mas não é. Aqui, porque a gente vê muito assim, Brasil exportando soja, Brasil importando carros, é muito palpável, né? Muito visual quando você vê na televisão. A gente acha que é só isso, que isso seja a principal parte, e não necessariamente é. Então, balança comercial é bens, balança de serviços e rendas são esses serviços, e transferências unilaterais são essas doações e remessas, uma coisa pequena. Tá. Aí tem a conta capital, ela é composta da conta capital e conta financeira. Conta capital é um negócio pequeno, vamos ver aqui. É simplesmente, suponha que você, assim, é muito comum, tem sido comum, recentemente, assim, você é brasileiro, você fica assim, esse país é uma bagunça, não dá para viver aqui, quer saber, eu vou me mudar para Miami. Aposto que você conhece pessoas que fizeram isso. Pega suas coisas todas, vou para Miami, estamos lá no país certo. Aí, então, você foi um migrante para um outro país, você levou suas coisas. Então, isso tem que estar registrado no balanço de pagamentos, porque, afinal, houve saída ou entrada de recursos. Ou então, o contrário, tem algum americano decide que os Estados Unidos é uma bagunça, não dá para morar, vou para o Brasil, que pelo menos lá as pessoas são felizes, e ele traz as coisas dele. Então, isso aqui é muito pequeno, porque não tem muito disso acontecendo, e no grande esquema das coisas, isso é relativamente migalhas também. O importante é aqui, conta financeira. Então, deixa eu voltar aqui. Conta capital é só essas transferências de patrimônio. Conta financeira é importante.
E aqui que ela é? Então, ela envolve investimento. Então, investimento a gente sabe que é importante. Estrangeiros investindo no Brasil, brasileiros investindo no exterior. Então, um é uma entrada, outro é uma saída. E a gente quer as duas coisas, né? A gente quer essas duas coisas. Então, tem uma diferenciação aqui entre investimento direto e investimento em carteira. Eu sinto que eu mencionei já isso em alguma outra aula, mas então isso aqui é importante. Qual que é a diferença entre investimento direto? Investimento direto, suponha uma firma chinesa, eles vão investir no Brasil porque o Brasil é um país promissor. Ela vem para o Brasil, aí ela vai lá para o interior de Minas Gerais e diz, aqui eu vou investir, fazer uma fábrica de televisões, de celulares. E ela investe, ela vai, compra terra, compra equipamento, contrata pessoas locais, traz gente de fora, não tem, mas contrata pessoas locais e produz. Então, é direto nesse sentido, que é a própria firma chinesa, firma americana, firma holandesa, que está no Brasil produzindo. Aí você diz, puxa, a gente vai deixar isso aqui? Claro, claro que vai deixar, a gente quer isso é muito bom. Isso é investimento. Vocês vão estar formados daqui a 4 anos, procurando emprego, vocês vão desejar muito que tenha esse tipo de coisa. Porque além de gerar empregos, de pagar impostos, gerar atividade econômica, isso está trazendo tecnologia, está trazendo conhecimento, diversidade e criando elos com o resto do mundo. Isso é investimento direto. O que é investimento em carteira? É parecido. Então, a mesma firma chinesa pode dizer: o Brasil é um país promissor, a gente precisa investir lá. Só que, em vez de eles pegam a mesma quantidade, $1 bilhão, vem para o Brasil e diz assim, mas em vez da gente mesmo, nós, a firma chinesa, nós vamos produzir, nós vamos comprar a terra e contratar as pessoas, já tem uma firma brasileira lá fazendo isso, e a gente acha que ela está fazendo bem, que ela vai ter lucro, e se ela tivesse mais capital, podia ter mais lucro ainda, a gente vai investir na firma brasileira. Então, a gente vai investir em carteira. Carteira quer dizer na bolsa de valores. Então, a firma chinesa pode tanto chegar e dizer, nós queremos investir nessa firma brasileira, e direto lá conversar com eles, pode fazer um pacto lá com eles, assinar contratos, ou pode chegar assim na bolsa, diz assim, eu vou comprar ações da Embraer, vou comprar ações da JBS, da Petrobras e outros, não precisa nem ir lá falar com eles, só compra nas ações, é isso que é ações. Ações você está comprando direito a uma parte do lucro daquela empresa no futuro. E aí, esse dinheiro que a firma chinesa paga, via Bolsa de Valores, vai parar na mão da Petrobras, da Embraer, da JBS, e elas vão poder investir mais e crescer. Ou aplicar, também não precisa ser na Bolsa, pode aplicar em títulos do governo ou qualquer outra coisa. Investimento em carteira é bom ou é ruim? Qual que a gente quer? Investimento direto? Na verdade, a gente quer todos. A gente quer todos esses investimentos. E, de novo, como qualquer outra coisa, eu estou falando isso porque tem muita gente que fala assim, esse capital estrangeiro é safado, ele vem aqui roubar os brasileiros, ele vem e daí espoliação, é o novo colonialismo. Antes o colonialismo eles vinham com armas e roubavam a gente aqui, tiravam nosso ouro, nossa terra, e agora eles vêm com capital e fazem a mesma coisa. Pode ser, como qualquer outra coisa, isso funciona quando tem regras claras, regras que funcionam bem, regras. E o Brasil é muito bom de fazer essas coisas. O Brasil o Banco Central tem regras de como que capital entra, quanto imposto tem que pagar, como que registro que faz. Muita gente diz assim, investimento direto é bom, porque lá você está fazendo um compromisso de longo prazo, está construindo uma fábrica. Isso não é um investimento de 20, 30 anos, um investimento para todo sempre, né? O investimento em carteira, ele entra quando as coisas estão bem no Brasil, isso que alguém pode falar, ele entra quando as coisas estão bem, mas aí no momento que os juros sobem em outro lugar, em outro país, ele vai para outro país e depois deixa a gente na mão. Se você fizer as regras bem feitas, quer dizer, tem que pagar imposto, às vezes tem um imposto de operações financeiras que justamente desestimula esse investimento muito rápido, muito oportunista,
Então, quanto as regras são bem feitas, o investimento em carteira é ótimo para o país, gera atividade e a gente quer isso. Bom, aí tem derivativos, esse é um outro tipo de investimento muito complicado, ninguém sabe muito bem o que é isso, então, vamos só mencionar, tem isso aí, mas não se preocupe com isso. E vários outros tipos de investimento também, investimentos, por exemplo, de organizações internacionais como o Banco Mundial, o FMI, e créditos comerciais. Então, tem outros investimentos, não vamos se preocupar muito com isso. A distinção, tem investimento direto, investimentos em carteiras e essa outra categoria de outros investimentos. Tanto de fora para o Brasil, e eu vou mostrar para vocês um pouco o tamanho disso, mas o Brasil também investe no exterior bastante. Um exemplo, a Vale do Rio Doce comprou uma mineradora no Canadá. Foi lá no Canadá e comprou uma mineradora. Então, agora é de propriedade de brasileiros. Então, e tem muitos brasileiros que investem na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Frankfurt. Ainda é o caso que eu acho que tem mais investimento exterior no Brasil do que tem de brasileiros no exterior. Mas isso varia um pouco de ano a ano do contexto. Professor, Chega. Então, investir em bolsas de valores é como se eu tivesse fazendo empréstimo. Como que eu falo assim? Depositando um dinheiro para aquela empresa e depois ela vai me dar juros, é isso? Não, mais ou menos. O negócio é o seguinte, tem uma empresa em algum lugar, pode ser brasileira ou pode ser no exterior, e ela tem, suponha que o valor dela é 100 bilhões de reais. Aí o que ela faz, a empresa pode ser de alguém. Então, tem uma família que é dono dessa empresa. Então, essa é uma empresa, ela não está na bolsa. Ela é uma empresa, é daquela família, e a família, se tiver lucro é dela, se tiver prejuízo é dela. Tipicamente, o que acontece, uma das coisas do capitalismo, em bom sentido, eu falo capitalismo, você acha que eu estou criticando porque as pessoas usam capitalismo, o sistema econômico que a gente vive. Uma boa coisa do capitalismo é assim, geralmente, se uma família tem uma empresa, chega uma hora que essa empresa pode crescer. Poxa, nós temos um nome, nós temos um produto ótimo, mas nós somos pequenos, tem demanda para o nosso produto, nós precisamos crescer. O que ela pode fazer? A primeira coisa, ela pode dizer, vou para um banco, pego o dinheiro emprestado e aí eu amplio a empresa. E ela continua sendo só nossa. Esse é um jeito de fazer, e empresas fazem isso, mas os juros é geralmente caro, esse é um dinheiro caro. Então, é muito arriscado fazer isso, que você tem que ter muita certeza que você vai ter um lucro suficiente para cobrir aquele empréstimo. Então, o jeito melhor de fazer isso, na verdade, é uma mistura de fazer um pouco de bancos e um pouco de ações, mas fazer o seguinte, vamos abrir a nossa firma para o público, é o que chama, em inglês chama IPO, Initial Public Offering. É quando uma empresa de propriedade de pessoas privadas, ela diz assim, eu vou pegar esses 100 bilhões e vou dividir em ações, então, divide por, sei lá, por 1 bilhão de ações, cada uma valendo 100 reais. Então, eu tenho 1 bilhão de ações, cada uma valendo 100 reais, e quem quiser pode comprar. Aí você compra, eles vão essa família vai arrecadar esse dinheiro, e aí ela pode, tipicamente ela guarda um pedaço para ela, né? Mas aí ela pode usar aquilo para investir. Por que alguém investiria? Porque se eu comprei uma ação, se eu comprei assim, 1/1000 das ações, eu tenho direito a 1/1000 do lucro. Então, se a firma ela tem que estar registrada em bolsa, tem que dizer qual é o lucro dela, tem contadores para ver se ela não está mentindo. E quando ela anuncia o lucro dela, daí ela paga aquilo como dividendos, então você ganha dividendos. Mas outra coisa que eu posso ganhar é que daí, se eu tenho essas ações dessa empresa, eu posso vender as ações. Então, eu vou na bolsa e vendo, e aí tem um mercado de oferta e de demanda pelas ações dessa empresa, pelas ações da Petrobras. Todo dia sobe ou cai o valor de todas as ações. A Petrobras hoje subiu, amanhã vai cair, dependendo das expectativas que as pessoas têm do lucro. Se, de repente, as pessoas falam assim, puxa, essa empresa
eu acho que ela vai ter um lucro fantástico com esse negócio de pandemia e tudo que aconteceu. A Zoom, por exemplo, que a gente está falando pela Zoom. Quando veio a pandemia, as ações da Zoom subiram muito, porque todo mundo diz que a Zoom vai ganhar muito dinheiro nesse futuro, nesse mundo de pandemia, de online, essas coisas. E aí, eu que tinha comprado as ações por um preço, e agora subiu, eu posso vender e eu ganho lucro. Então, muito de bolsa de valores é essa compra e venda de um ativo que está subindo e descendo. Além disso, você ganha o dividendo. Então, é mais ou menos assim que funciona essa coisa de carteira. Então, estrangeiros podem vir comprar ações brasileiras se eles têm expectativas que elas vão subir. Tipo, eu ganho Geralmente uma é mais comissão. arriscado do que outros tipos de investimento, porque sobe muito, mas cai muito também. Isso aqui. É como se eu ganhasse uma comissão pela parcela da bolsa que eu comprei. Daquela empresa. Não é bem uma comissão, porque você não está... o serviço que você está fazendo, você está emprestando dinheiro, de certa forma. É como se eu falasse assim, olha, você é um aluno promissor, eu acho que você vai ter um grande futuro, você vai conseguir, você vai se formar, você vai ter um salário imenso, mas se você tivesse mais dinheiro hoje, você podia fazer melhor ainda, eu acho, porque daí você comprava mais livros, mais computadores, e você ia sei lá, ter mais dinheiro, você ia ser melhor. Então, eu vou investir em você, eu vou comprar ações de você. Então, eu vou comprar 1/10 do seu salário futuro. Então, a gente faz um contrato e aí você promete para mim todo o salário que você vai ter, você vai me pagar 1/10. E eu tenho ações de você. E você podia vender outras ações para outras pessoas. Aí eu vou ganhar os dividendos, daqui a 20 anos, 10 anos, você vai ter um emprego, você vai ser um grande engenheiro, alguma coisa, e você vai ter que me dar esses dividendos. Além disso, a qualquer momento, eu posso vender esse direito que eu tenho para outra pessoa. Vem uma outra pessoa e diz assim, eu vejo que eu subestimei você. Você não só vai ser grande, você vai ser muito melhor ainda do que eu estava pensando. Então, ou um outro cara acha isso. Aí ele diz assim, eu compro esse direito que você tem, ele fala para mim, eu compro esse direito que você tem dos 10% dele. Aí eu vou vender para ele e eu vou receber mais dele do que eu paguei para você. Então eu me dei bem. Ou o contrário, pode ser que de repente a gente percebe que você não era tudo isso que eu estava achando e o valor desse direito cai. Tá? É mais ou menos. Para o jogador de futebol fazem muito isso, né? Esses agentes todos de jogador de futebol. Quando vende um jogador de futebol, você sempre lê no jornal que um clube retém alguns direitos, outros retém. É como se fossem ações no lucro futuro de uma empresa, de uma pessoa, de uma entidade. Tá. Então, temos as três... Tá. Temos as três contas, transações correntes, capital financeira, e daí tem erros e omissões, onde as partidas dobradas não fecham, e aí tem o resultado. E o resultado é simplesmente, nós vamos somar o resultado, o superávit ou déficit das transações correntes, com o resultado do déficit da capital financeira, os erros e omissões. Se der negativo, a gente fala assim, esse ano houve um déficit da saída um déficit nas divisas. Houve mais divisas saindo do Brasil do que entrando no Brasil. E aí, como é que a gente lida com isso? Automaticamente já vai ter saído o dinheiro das reservas internacionais, reduzir as reservas internacionais. Então, um déficit, então, no final é 0-0. E se foi positivo, entrou mais divisas do resto do mundo no Brasil do que saiu do Brasil para o resto do mundo, aí esse excedente que sobrou, ele vai parar nas reservas internacionais. Eu vou mostrar alguns balanços de pagamentos reais do Brasil, a gente pode tomar noção das magnitudes relativas. Deixa eu fazer isso aqui, daí eu volto para esse exemplo aqui. Aqui está um balanço de pagamentos. Tirar isso aqui do caminho. Ele está meio velho aqui, 2011, 2003, 2011. Então, aqui está transações correntes. Isso aqui está em milhões. Então, eu acho que é milhões. Então, isso aqui é 7 milhões, 77 milhões, 170...
Então, é 4 bilhões. Houve 4 bilhões em transações correntes, sendo que foi uma exportação, a gente exportou 73 bilhões e importou 48 bilhões. Então, você vê que em transações correntes houve um superávit de 24 bilhões. O Brasil exportou mais soja, suco de laranja, etc., do que importou petróleo. Geralmente é assim, repara que porque o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Ainda mais nesse período 2003, 2010, foi um preço que os produtos das commodities, soja, ferro, minérios e produtos agrícolas estavam muito alto no mundo. Então, mas mesmo assim, tipicamente é assim, o Brasil é um grande exportador de vários produtos e um grande importador também, mas exportando mais do que está importando. Mas isso é só um pedaço da balança comercial. E repara uma coisa, geralmente se diz, beleza, a gente exporta mais do que importa. Muitas pessoas pensam que é tipo um jogo de futebol, um jogo soma zero, que exportar, você está ferrando o resto do mundo, e importar, você está sendo ferrado pelo resto do mundo. Não é assim. Comércio é ganha-ganha, os dois lados estão ganhando. O que a gente quer, na verdade, é que o Brasil exporte muito e importe muito. E que tenha um certo equilíbrio. E o equilíbrio não precisa ser a cada ano a gente está exportando a mesma quantidade que está exportando. Às vezes, um país em crescimento tem épocas que você vai querer importar muito, porque só que você gostaria que a importação fossem coisas produtivas, coisas que melhoram o país, que aumentam a capacidade produtiva, novas tecnologias, sabe? E não importação de bobagem, importação de coisas que geram algum consumo rápido e algum prazer imediato, mas não melhoram em nada a capacidade produtiva futura do país. Então o país em desenvolvimento, muitas vezes, precisa importar muita maquinaria, muita tecnologia, mas aquilo está transformando o país, transformando a capacidade produtiva, o conhecimento do país. Essa é uma importação muito boa. Que nem você. Nas suas contas pessoais, você pode querer, às vezes, se endividar. Se você está se endividando para fazer um curso, para adquirir conhecimento e habilidades que vai permitir que você arrume um emprego e depois tenha uma fonte de renda melhor. Ou você pode se endividar para fazer um monte de viagens, para consumir, para comer um monte de restaurantes caros. Aquilo é bom na hora, mas aquilo não melhorou você em nada. Depois você tem a dívida sem nenhuma contrapartida para aumentar a sua fonte de renda. Então, né, não basta assim olhar, só dizer, o Brasil exportou mais que importou, isso é bom ou é ruim. Tipicamente, a gente quer muito intercâmbio com o resto do mundo, exportar bastante, mas também importar bastante. E aí, serviços e rendas. Aqui você vê que o Brasil está negativo, o Brasil está importando mais serviços do que exportando, mas, de novo, isso pode ser bom, porque esses serviços cumprem funções importantes, geram capacidade produtiva e, às vezes, trazem tecnologias que a gente aprende. Transferências unilaterais são doações. Então, o Brasil está positivo, está recebendo mais dessas doações do que está fazendo. O brasileiro não é muito de fazer doação comparado com muitos outros países, então é natural isso. E aí, essa primeira conta de transações correntes está positiva, em 4 bilhões, nesse ano 2003. Estou fazendo 2003. A segunda conta importante, capital financeiro. Lembra a conta capital? Tem esses imigrantes que estão saindo do Brasil e vindo, aqui está positivo, então eu estou interpretando isso, quer dizer, tem mais gente se mudando para o Brasil e trazendo suas coisas do que saindo para o exterior. A continuação está aqui, mas a parte importante está aqui. Investimento direto, positivo, quase 10 bilhões de fábricas chinesas, fábricas americanas sendo abertas no Brasil, líquido, né? Brasil abrindo no exterior, mas líquido positivo. Investimento em carteira, estrangeiros estão investindo mais na bolsa e no mercado financeiro brasileiro do que brasileiros no exterior, 5 bilhões, mas olha, tem anos que é negativo. Nesse ano 2004 aqui foi negativo, tá vendo? Então pode ser negativo, embora geralmente seja positivo.
É positivo porque o Brasil é um lugar com muitas oportunidades. É muito bom investir no Brasil. Normalmente, esse período aqui vai ser um período bom, esse 2013 e 2011, um período de estabilidade e crescimento. Hoje em dia, após que vocês for olhar, aqui vai ser negativo, né? Teve muita saída de capitais do Brasil devido a essa bagunça toda que a gente vive agora. Tá, então, o resultado da... E aí tem os outros todos, aqui não tem derivativos, esses outros investimentos negativos, então, tem bastante outros negativos, mas às vezes são positivos, se vê, isso varia de ano para ano, do contexto. Erros e omissões, só para fechar a conta no 0 a 0, tem um pequeno número aqui. O resultado do balanço aqui foi positivo, foi um superávit, foi 8 bilhões. Esse é o resultado básico, esse é o número final, 8 bilhões. Então, esses 8 bilhões, o que acontece com eles? Eles são incorporados nas reservas internacionais. Então, eles entram para as reservas internacionais e aí saem do balanço de pagamentos. Então, o balanço de pagamentos acabou em 0 a 0, partidas dobradas, os créditos são iguais aos débitos, mas subiu as reservas internacionais. Deixa eu mostrar aqui as reservas internacionais. Aqui estão as reservas internacionais. Eu não tenho as mais recentes, é fácil, é só botar no Google reservas internacionais. Você vê que esse período aqui, justamente que a gente vê ali, período de imenso crescimento. Por que o Brasil tem compara aqui, né? Aqui ele estava uma média de 50, mais ou menos, até menos do que 50, e aqui chegou a 8 vezes. Como é que, num período de 10, 15 anos, aumentou tanto as reservas internacionais? Foi muito por causa desse período aqui de grandes... de demanda por produto de commodities, de soja, ferro, minérios, produtos agrícolas, que foi muito bom. Por exemplo, o Brasil é um mega exportador desses produtos. Ele é o maior exportador de vários produtos. O Brasil é o maior exportador de ferro, de soja, de açúcar, de café. Ele é entre o número 2, 3 e 4 de carne de gado, carne de galinha, carne de porco, vários outros bens. E esse período de 2003 a 2010, o preço dessas coisas estava muito alto. Em particular porque a China estava crescendo tanto nesse período e a China já uma demanda muito grande. Então, esse aqui é um colchão muito bom para o Brasil. Acho que hoje em dia já passou de 400. Isso é um colchão, isso dá muita segurança, porque você tem uma poupança disso. Isso está lá no Banco Central, o Banco Central cuida disso. Tem um debate interessante, que muita gente chega e diz assim, puxa vida, o Brasil é um país tão pobre, tem tanta pobreza, tem tanta necessidade de escola, de saneamento e outras coisas, e esse dinheiro todo está parado lá no Banco Central, porque a gente não pega isso e vamos usar. Toda vez que tem qualquer problema no Brasil, né, problema de orçamento, pagar funcionário público, não sei o quê, que nem a gente está vivendo agora, muita gente fala, pega o dinheiro das reservas nacionais, imagine, vende isso 400 vezes 5 para calcular por baixo, que é o valor do dólar, né? Então, 20 trilhões, sei lá, faz o cálculo aí, é muito dinheiro, e aí, por sorte, a minha opinião, pelo menos, da maioria dos economistas, não, você não mexe nesse dinheiro, esse dinheiro gera uma estabilidade muito grande, uma confiança dos mercados, tanto no Brasil como do resto do mundo. Países que têm, por exemplo, aqui, quando o país tinha muitas poucas reservas internacionais, isso era visto como um problema, aumentava o risco de fazer negócios com o país. Mas tem gente com opinião contrária. E aí, professor? Diga. Parece que a crise... Volta lá. Parece que a crise lá de 2008 não afetou o Brasil muito. É interessante aqui, né? Mas sabe o que acontece? Não sei se você lembra, o Lula até falou, teve essa crise no resto do mundo, 2007, 2008, depois 2009, e o Lula falou assim, essa crise vai ser uma marolinha aqui no Brasil. É uma marolinha. Porque, de fato, ela demorou para chegar no Brasil.
Só que ele se enganou. Não é que ela chegou a marolinha. A marolinha só estava precedendo. Aqui o Brasil sempre está um pouquinho depois. Muitas dessas coisas acontecem depois. Depois ela chegou muito mais forte no Brasil. Então, ela vai ser sentida. E o que está acontecendo aqui também, 2010, o preço dos produtos ainda estavam altos. O que vai acontecer depois é que essa crise vai afetar a China, o crescimento chinês, e a China é um comprador tão grande de produtos que daí a China, lá para 2010, 2011, 2012, vai parar, vai importar menos do Brasil, os preços dos commodities vão cair no mundo inteiro e aí o Brasil vai começar a sofrer com isso. Então, é que vai demorar para bater isso no Brasil. Aqui eu botei só 2 anos, só para salientar o fato que pode ter uma variação muito grande de ano para ano. Então, esse aqui, 2013, houve variação mensal, pode ser muito diferente, mas no final do ano houve um déficit no balanço de pagamentos em 2013, talvez essa crise que eu estava falando, e quando 2012 havia sido um superávit. Então, tem bastante oscilações, e em parte por isso que é muito bom você ter essa reserva, esse colchão atrás para deixar todo mundo certo. Não, mas não tem problema essas variações de ano a ano, porque o país ele tem mais recursos do que ele está endividado com o resto do mundo. Como eu falei, o Banco Central faz isso, ele tem esses boletins, hoje em dia está online, você pode ver. Esse aqui é um relatório da gestão das reservas internacionais. Inclusive, um outro debate que existe com as reservas internacionais é que o governo, esse dinheiro não fica parado no Banco Central, ele investe, mas ele faz uns investimentos bem conservadores, de muito baixo risco. E muita gente diz, poxa, se o governo ousasse um pouquinho mais, investisse nos ativos mais arriscados, o Brasil podia ganhar muito dinheiro. Imagine os juros anual em cima de 400 bilhões. Daria muito dinheiro, daria uma fonte de renda grande, mas a ideia é que com esse tipo de dinheiro, reservas internacionais, é bom não arriscar muito, você tem que ser conservador. Aqui está a balança comercial 2005 a 2014. Repara que é aquele período que eu falei, as exportações estão maiores que as importações, e quando aqui as exportações aumentando, aqui teve o impacto da crise, né, nas exportações, porque o resto do mundo entrou em crise, parou de comprar tanto do Brasil, mas depois retomou e só depois que caiu. E quando as exportações sobem, as importações também sobem, porque o Brasil, né, se a gente exporta mais, entra mais dólar, e aqui está a taxa de câmbio, esse é o preço do dólar. O mais que você exporta, cai o preço do dólar. Né? Porque você está exportando, está entrando o dólar, tem mais dólar, o dólar vale menos. É que nem assim, você tem uma super safra de cebolas, as cebolas ficam mais baratas. Você tem uma super safra de dólares, que é um outro jeito de dizer, o Brasil está exportando muito mais, então cai o preço do dólar, porque todo mundo tem dólar à venda. Então, você vê que quando o Brasil exporta mais, cai. Quando as exportações caíram, a incerteza também subiu. Aí fica mais caro o dólar. E é aqui que vai começar a crise no Brasil. Né? Depois a gente vai ver mercado de câmbio. Deixa eu fazer só mais uma coisa hoje. Vou fazer um exemplo. Um exemplo aqui. Esse é o tipo de exemplo que poderia, talvez, ter em prova. Talvez a prova seria mais simplificada do que isso. Seria alguma coisa assim, eles dão uma lista de transações para você, então tem uma lista de transações, e a pergunta seria alguma coisa como, calcule o saldo do balanço de pagamentos. Isso aqui foi todas as interações do Brasil com o resto do mundo, calcula o saldo do balanço de pagamentos. Então, vamos fazer isso aqui, os números estão aí. Então, primeiro passo. Calcule a conta de transações correntes. Lembra, são basicamente 2 contas, transações correntes, capital financeira
Depois a gente pega erros e omissões e põe lá, e daí soma tudo e vê o que dá. Então, primeiro passo, transações correntes. A definição de transações correntes é balança comercial, balança de serviços e rendas, e aquelas doações aqui, que são pequenas. Então, com siglas, balança comercial, balança de serviços e rendas, transações unilaterais. Primeiro, BC, vamos pegar. Qual que é a definição de BC? Por isso que é chato, né? Você tem que saber essas definições. Balança comercial é exportações menos importações. Nós temos essas informações? Bom, vamos ver. E às vezes eles misturam assim para confundir você. Então, exportações está aqui 700, importações está aqui, é o H 900. Então, vamos plugar aqui, 700 exportações menos 900 importações. A balança comercial teve um saldo de menos 200. Tá, vamos guardar isso para depois. E a balança de serviços e rendas? Qual que é a definição? É balança de serviços mais a balança de rendas. E aí você tem que meio que saber, lembrar, o que está na balança de serviços? Lembra, aluguéis, primeiro, serviços fretes, armazenagens, impostos, todos aqueles custos que você teve na importação e importação. Então, fretes, 50. Royalties, deixa eu me lembrar aqui quais são. Royalties, 40 e gastos de turistas. Isso entra na balança de serviços. Quando um brasileiro vai para o exterior e gasta, é uma importação. Quando o estrangeiro vem no Brasil e gasta, é como se fosse uma exportação de um serviço. Então, soma isso, esses valores põe aqui, 50, 40 e 30. E a balança de rendas, lembra o que é? Salários, aluguéis e juros. Então, vamos ver se tem alguma dessas coisas aqui. Lucros está aqui 100. Deixa eu ver quais são mesmo. Juros, está aqui juros. Dividendos e lucros. Então, põe eles aqui. Soma tudo isso aqui. O valor deu menos 700. Então, agora eu tenho todos os números que eu... e as transferências unilaterais, que estão aqui em cima, são aquelas doações. Cadê as transferências unilaterais? Peraí, não é esse aqui não, né? Donativos, né? Donativos, 10. Não é migrantes, é donativos. Então, eu tenho esses valores aqui, é só botar o 200 aqui, o 70 aqui, o 10 aqui, e dá menos 260. Então, a conta de transações correntes está deficitária em 260 milhões. Vamos guardar isso para usar depois. Passo número 2. Calcule a conta capital financeira. A conta capital. Lembra que aquela migrantes saindo, migrantes entrando. Então, é esse aqui. Transferência de patrimônio por imigrantes, 10. Então, entrou mais do que saiu. Põe isso ali, esse 10. Isso é muito pequeno, o importante mesmo é isso aqui. A conta financeira, investimento direto, investimento em carteira, a gente viu, e os outros. Então, o negócio vai lá e olhe todos esses. Investimento externo direto no país. Então, chineses e americanos investiram no Brasil, entrou 120. Deixa eu pegar os outros aqui e ver quais.
Compra de ações, isso é bolsa de valores. Derivativos, lembra, na conta financeira, 0, então põe lá. E assim por diante, pega todos esses valores, soma eles, a conta financeira 150, então o resto do mundo investiu mais no Brasil do que o Brasil no exterior, porque está positivo, e soma esse aqui com esse aqui, deu 160. Deu 160. Então, lembra, tinha menos 260 das transações correntes, 160 da conta de capital financeira, e a gente precisa do erros e omissões, aqui embaixo, mais 60. Então, menos 260 das transações correntes, mais 160. Então, o Brasil exportou menos bens e serviços do que importou, mas recebeu mais investimento do exterior do que investiu no exterior. E as emissões, então, o balanço de pagamentos deu um negativo. Houve um déficit em balanço de pagamentos, menos 400 bilhões. Então, isso não é como o Banco Central vai lá e tira. Cada vez que essas transações estão correndo, está entrando e saindo dinheiro, o Banco Central está comprando e vendendo, e no final as reservas internacionais caíram 40 bilhões. Não tem problema nenhum que seja um déficit, isso é normal, que é um problema se nos últimos 30 anos teve déficit. Então, o Brasil está sistematicamente tendo déficit, mas se alguns anos tem déficit, outros superávites, isso é o normal do ano a ano de um país que está crescendo e está perfeitamente estável, pode ser estável ao longo do tempo. Então, esse seria esse exemplo. Então, você vê, é meio chato que você tem que saber um pouco onde é que vão cada uma dessas coisas, mas se isso cair em prova, e geralmente tem perguntas desse tipo na prova, seria uma tabela, provavelmente não seria uma tabela tão grande quanto essa, e o que você tem que fazer é justamente isso, e pegando cada uma dessas coisas e colocando na sua conta, soma no final e vê quanto que dá. Tá. Eu vou parar por aqui, então, hoje. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? E a gente vai voltar para isso na aula que vem, mas daí a gente vai olhar também mercado de câmbio, paridade de poder de compra, que é relacionado com isso, né? Porque todas essas entradas e saídas de recursos, isso quer dizer que a oferta e demanda de dólares estão variando. E se a oferta é maior do que a entrada, a taxa de câmbio cai. Se a demanda é maior do que a oferta, a taxa de câmbio sobe. E isso tem consequências para a economia. Então, a gente vê isso segunda-feira. Professor, Diego, pode falar. A conclusão, então, deste resultado em menos 40 é ruim, né? Só para entender. Não é ruim. Houve um déficit, mas você tem que pensar um pouquinho por que foi o déficit. Se o déficit foi que o Brasil, as atividades que geraram essas foram atividades que, por exemplo, a gente importou bastante, pode ser as importações foram maiores do que as importações, isso pode ser bom. Isso não é ruim, isso é bom. Quer dizer, o Brasil comprou coisas no exterior. Entraram produtos, entraram bens, entraram serviços, entraram tecnologias. Você consumiu, sua avó consumiu aquilo, eu estou consumindo, eu estou sendo beneficiado por aquilo ali. Depende do que foi importado, né? E o que foi feito. Se entrou coisas que aumentou a capacidade produtiva do país, que melhorou o país, que gerou tecnologias, gerou elos com o resto do mundo, então essa importação foi ótima, ela vai pagar dividendos no futuro, de certa forma. Agora, se a gente importou um monte de bobagem e coisas que geraram consumo corrente com poucas consequências para depois, aí pode ser ruim. Então, você não pode só dizer negativo, ruim, positivo, bom. Não, isso é muito simplista. Muita gente quer dizer, eu queria que o Brasil não tivesse relações nenhuma com o resto do mundo, a gente conseguisse produzir tudo que a gente quer consumir e a gente não tem relações.
seria bom, não teria nenhum problema. Não, o contrário, você quer exatamente o contrário. Você quer vantagens comparativas, especialização e trocas, mas de uma maneira que a gente está sempre ampliando nossa capacidade, nossas habilidades, e o melhor jeito de ampliar suas capacidades produtivas e habilidades é justamente se relacionando com o resto do mundo, bastante. O ruim de um déficit é se ele não for sustentável. A gente teve déficit esse ano, mas teve nos 10 anos passados, e aparentemente a gente não tem nada que a gente produza que a gente possa exportar, e a gente depende de um monte de importações, portanto nós vamos ter vários déficits, e ninguém quer investir no Brasil, e os brasileiros estão mandando todo o dinheiro para o exterior. Aí sim seria ruim, porque aí o país cada vez tem menos capacidade, menos né, produtividade e habilidade, mas o Brasil não é isso. O Brasil é exatamente o contrário. A gente importa muito, mas a gente tem a capacidade de exportar para pagar aquelas importações, e essas importações engrandecem o Brasil, né? Então, não é ruim, contanto que seja sustentável, que ela está melhorando nossa capacidade para o futuro. É que nem você dizer, eu estou pegando um monte de empréstimos nessa fase da minha vida. Ótimo se eles estão sendo usados para você se educar, para ter um diploma, um emprego e habilidades que você vai poder vender no mercado, e além de estar mantendo a sua saúde. Então, esse é um bom investimento. Agora, se você está pegando um monte de dinheiro emprestado para ficar comendo em restaurantes caros todo dia, ficar viajando, isso não está aumentando a sua capacidade futura, então é um mau negócio. O mesmo negativo, o mesmo endividamento pode ser bom ou pode ser ruim. É a mesma coisa, guardadas as proporções, vale para um país. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Então, tá bom. Então, até segunda-feira a gente vê mercados de câmbio.